Olá, fãs da Disney! Bem-vindos ao canal Se Liga! Uma das poucas coisas que sabemos da vida é que tudo muda e que isso, às vezes, também se aplica aos amados personagens da Disney. Alguns destes demonstraram um amadurecimento significante nesta última década e estão deixando os anos 2010 com personalidades e perspectivas diferentes das que iniciaram a década. Neste vídeo, estamos falando sobre os 10 personagens que mais mudaram nos últimos 10 anos. Nós acreditamos que cada um desses personagens está saindo da década mais evoluído e iluminado. Antes da gente começar, lembre-se que tem alguns spoilers para muitos. Quando conhecemos Dory em 2003, através do filme Procurando Nemo, descobrimos que ela sofre de perda de memória recente. Mesmo sem conseguir lembrar o que estava fazendo, Dory ajudou Marlin a achar seu filho rebelde e, nesse processo, acabou encontrando peixes com os quais podia contar. No entanto, é apenas em 2016, no filme Procurando Dory, que descobrimos o passado de Dory. Durante o filme, aprendemos sobre a sua infância e como ela se perdeu em primeiro lugar. Nós também descobrimos que Dory sempre foi muito mais engenhosa do que pensavam. Apesar de suas limitações, Dory desenvolveu estratégias para lidar com sua falta de memória. Como resultado, ela aprendeu que poderia ser um peixe independente que não precisasse de supervisão constante. Procurando Dory provou que um Tenga azul de bom coração estava bem com quem ela é, um fato que foi exemplificado pela mudança no lema de Dory. Em Procurando Nemo, ela dizia, continue nadando, mas em Procurando Dory, ela se perguntava, o que a Dory faria? Em 2012, Detona Ralph nos apresentou a um tipo de personagem completamente inesperado. Ralph era o vilão do videogame Concerta Félix Jr. e toda sua infância era definida por esse papel. Seu trabalho era ser o cara mau, mas depois de um dia inteiro de trabalho, ninguém conseguia diferenciar ele do que ele fazia. Após anos de rejeição, Ralph não aguentou mais. Ele começou uma jornada para se tornar um herói, o que o levou a conhecer sua nova melhor amiga, Vanellope von Schweetz, uma personagem de um jogo de corrida. A amizade com Vanellope mudou a vida de Ralph. No entanto, em 2018, com a sequência Quebrando a Internet, ela se mostrou inquieta e em busca de algo a mais do que seu jogo familiar. Quando a dupla viaja para a internet, Ralph fica com medo de perder sua amizade com Vanellope por causa do entusiasmo desta com a alta velocidade da internet. Ele tentou ajudá-la, mas a maioria de suas ações era para tentar mantê-la perto dele e não para apoiar o que ela queria fazer. Eventualmente, porém, Ralph percebeu como tinha agido mal e aprendeu a se desapegar. Mesmo a vida mudando, ele e Vanellope continuaram amigos. Os Incríveis foi lançado em 2004. O filme nos introduziu a um mundo em que super-heróis realmente existem e que a história é centrada numa família inteira deles. Os Peras tentavam agir como uma família normal. Afinal de contas, ser um super-herói era ilegal. Uma delas era Violeta, a mais velha da família Pera. Ela tinha o poder de se tornar invisível e quando primeiro a conhecemos, o poder parecia ser uma extensão da sua personalidade. No dia a dia, a adolescente Violeta se escondia atrás dos seus próprios cabelos, como se estivesse esperando que alguém a visse. Mas ao final do primeiro filme, ela e sua família usavam seus poderes para combater o mal de uma forma que a deixou mais confiante. Mesmo que Os Incríveis 2, lançado em 2018, tenha retomado a história pouco tempo depois, Violeta já estava mais madura. Quando seu pai fica sobrecarregado com as responsabilidades paternais, ela está presente para ajudar e apoiar. Em outro momento, quando seus pais estão em apuros, é a Violeta que lidera a busca para salvá-los. Ao final do filme, Violeta aceita completamente quem ela é como menina e super-herói. Fomos apresentados ao apaixonado príncipe Philip em 1959. Nesse contexto, o príncipe conhece a Aurora na floresta e se apaixona na mesma hora, mesmo sem saber nada sobre ela. Ainda assim, enfrentou uma espessa parede de espinhos e uma fada raivosa disfarçada de dragão para resgatar seu verdadeiro amor. Graças à Malévola de 2014 e à sequência Malévola Dona do Mal, aprendemos que a história do príncipe Philip não era assim tão simples. Quando Philip conheceu a Aurora, enquanto esta se escondia de Malévola na floresta, ele não se apaixonou imediatamente. Na verdade, o casal namorou por anos, antes de Philip fazer o pedido de casamento no segundo filme de Malévola. A essa altura, Aurora conheceu os pais de Philip e, percebendo as péssimas intenções da mãe dele, fez o que pôde para evitá-la. Felizmente, Philip queria paz. Ele apoiava Aurora na briga contra sua mãe, inclusive se juntando a ela em determinados momentos. Suas nobres intenções deixaram claro que ele era muito mais
mais do que o Príncipe Encantado do filme original. Cinderela tem sido um dos filmes mais adorados desde que foi lançado em 1950. No centro da história estava a personagem do título, uma menina tão meiga que mal questionava o abuso da sua família adotiva e fazia amizades com ratos e pássaros. No entanto, mesmo a história tendo um final feliz, a Cinderela é normalmente acusada por ser muito passiva na sua vida pessoal. Mas nos 70 anos que se passaram, existem evidências de que as coisas mudaram. No filme Quebrando a Internet, em 2018, as princesas da Disney fizeram um esboço literário estendido quando Vanellope entra no quarto dela sem querer. Quando as princesas percebem que tem um estranho no meio delas, a Cinderela está pronta para enfrentá-lo. Ela quebra o sapato de cristal que a separou da sua madrasta do mal e usa para ameaçar a Vanellope. Mais tarde, ela decide que quer se livrar do seu elegante, porém sufocante vestido de baile para se vestir com algo muito mais confortável. Se as ações dela nessa aparição significam alguma coisa, é que Cinderela não deve ficar mais sentada esperando pelo seu príncipe encantado. No filme Carros, em 2006, o famoso carro de corrida Relâmpago McQueen aprendeu como desacelerar um pouco e apreciar a vida de uma cidade pequena. Mas não é até o filme Carros 3 que ele entende que existe vida após as corridas. No momento em que o terceiro filme é lançado, Relâmpago já vem sendo campeão há anos. Mas nesse meio tempo, uma nova safra de carros surgiu e o Relâmpago está ficando um pouco para trás. Ele simplesmente não consegue ser tão rápido quanto era. Já no final do filme, ele entende que precisa parar de lutar contra o inevitável. Ele resolve ajudar a sua jovem treinadora a realizar seu sonho de correr. É uma evolução e tanto para um demôniozinho marrento que chegou em Radiator Springs. Entre o filme Frozen de 2013 e sua sequência em 2019, Olaf desenvolveu uma pequena crise existencial. Passar por qualquer tipo de mudança o enche de ansiedade. Agora que já viveu por 3 anos, percebeu que existem milhares de coisas ainda desconhecidas para ele. Como lidar com isso tudo? Olaf acredita que a resposta é envelhecer, pois pessoas mais velhas, como Anna e Elsa, parecem saber tudo. Sua visão de mundo expandida faz dele um boneco de neve muito mais filosófico. Mas quando ele percebe que sua neve está se dissipando no vento, entende que precisa aceitar a mudança essencial. Essa experiência faz com que Olaf consiga manter sua perspectiva bem-humorada, ao mesmo tempo em que adquire um pouco de verdadeira sabedoria pelo caminho. É difícil acreditar que conhecemos o xerife Wood pela primeira vez lá atrás no Toy Story de 1995. Desde então, sua aparência já melhorou bastante graças aos avanços da computação gráfica. Ao longo de Toy Story 1, 2 e 3, Woody é completamente dedicado à sua criança Andy. No entanto, quando Andy cresce e doa Woody e o resto de seus brinquedos a Bonnie, o contexto muda para Woody. Em Toy Story 4, ele tenta fazer a vida com Bonnie fluir, defendendo as necessidades dela. Isso quis dizer que precisava fazer Garfinho, o novo brinquedo favorito dela, entender o papel de Woody na vida de Bonnie. Depois que ele reencontra um amor antigo e percebe sua maneira independente e livre de viver, Woody decide se juntar a ela. Woody sabia que nunca recuperaria a mágica que tinha com Andy, e então foi em busca de liberdade. Woody teve que avançar para o próximo estágio da vida. Por décadas, Malévola foi vista como a vilã mais má da Disney. Afinal, ela amaldiçoou um bebê, pois não foi chamada para o batizado da criança. Não foi até essa década que a Disney decidiu acertar as contas e preencher a história de fundo de Malévola em 2 filmes com título próprio. Enquanto amaldiçoar a Aurora foi um ato terrível, foi o tratamento do pai da Aurora com Malévola que despertou sua ira. Não obstante, Malévola cuidou e veio amar a Aurora durante sua infância. E mesmo não conseguindo quebrar sua maldição, foi o beijo dela que de fato acordou a princesa. A Fada das Trevas definitivamente tem seu lado ruim. Ela pode até ser cruel e impiedosa em certos momentos. No entanto, as ações de Malévola com a Aurora mostraram que existe muito bem nela também. No primeiro filme, Elsa aprende a let it go, depois de reprimir seus poderes mágicos durante toda a sua vida. Apesar de parecer que isso a levaria pelo caminho errado, o amor de sua irmã fez com que ela conseguisse manter sua bondade. Desde então, as duas, junto com Olaf, Kristoff e sua rena Sven, construíram uma unidade familiar feliz. Entretanto, apesar de seu papel como rainha de Arendelle em Frozen 2, Elsa se mostra inquieta. Ela deseja profundamente ir ao encontro do desconhecido, para
para tentar conhecer a origem de seus poderes. Elsa fará o que tiver que fazer para descobrir o que ela precisa saber, até mesmo atravessar um oceano raivoso e quase perder sua vida quando congela. No fim do filme, Elsa aprende a abraçar o que ela sente como sendo certo para ela. Ela abre mão da coroa e se muda para a Floresta Encantada, onde ela se encaixa e passa a viver entre outras criaturas mágicas. Ao aceitar tudo o que ela é e de onde sua família veio, Elsa aprende verdadeiramente a ser ela mesma. Qual dessas evoluções dos personagens da Disney você mais gostou de descobrir? Teve algum personagem que mudou muito nos anos 2010 que não mencionamos? Nos conte sobre isso nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no Se Liga!